A tecnologia ampliou as nossas conexões ou transformou os vínculos humanos em relações mais frágeis, descartáveis e rápidas? Nunca tivemos tantos amigos, conexões, grupos como temos hoje em dia, né? Então a gente está sempre muito conectado, conversando sempre com muitas pessoas, mandando mensagens, olhando os vídeos, né? Interagindo, mas ao mesmo tempo a gente está sempre muito sozinho, porque essas conexões que nós criamos, esses amigos que nós temos, os seguidores que, que possuímos dentro das nossas redes sociais, né? As trocas de informações que nós temos, geralmente isso no nosso cotidiano, ela se dá ali, né, dentro dessas relações tecnológicas, né, a partir do nosso celular, a partir do nosso computador. E quando a gente olha fisicamente falando mesmo, cada vez mais as nossas relações físicas elas têm diminuído, né? Por mais que a gente olhe porque a dinâmica social mudou, né? A gente consequentemente, com o avanço da tecnologia, a sociedade ela se tornou mais dinâmica, muito mais rápida, né? Com o advento dessa tecnologia também a gente vai ter uma expansão do nosso trabalho, né? O trabalho da gente não se limita mais àquele horário que a gente chega no nosso local de trabalho e termina quando a gente sai dele, né? Ele acompanha a gente no nosso cotidiano, no nosso cotidiano a gente continua ainda vendo as questões de trabalho, a gente continua respondendo e-mail, né? A gente continua mandando contratos e isso também faz com que as coisas se tornem um pouco mais, cada vez mais dinâmicas, né? E a gente sempre traz um grande questionamento sobre esse avanço da tecnologia, né? Principalmente isso que a gente vive, né? Que é esse boom da internet, né? A internet cada vez mais ela se torna algo essencial na nossa existência. A gente não enfrenta mais fila para pagar conta, a gente não vai ao banco, né? A gente não tem gente que não vai mais ao supermercado, a gente não sai mais para comer, né? Claro que não estou falando de uma forma generalista, claro que a gente ainda vai ao supermercado, claro que a gente ainda sai para lanchar, encontrar os amigos, mas quando a gente olha para a nossa realidade, comparando alguns anos, algumas décadas atrás, a gente percebe que a gente tem uma diminuição dessas atividades cotidianas que fazíamos com um pouco mais de frequência, né? Porque hoje a gente pode pegar o celular, pedir pelo iFood, pelo Delivery, por qualquer aplicativo desse, né? A nossa comida, sem sair do conforto da nossa casa, sem ter que pegar trânsito, sem ter que esperar na fila do supermercado, entre outros fatores. Então a gente se questiona se essa tecnologia ela amplia e melhora as nossas relações, né? Ou ela faz com que ela se torne cada vez mais frágil, né? Esse questionamento ele foi trazido para a gente principalmente por um pensador, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, né? Bauman ele vai me trazer o contexto sobre essa modernidade líquida, né? Onde ele vai dizer que a partir do avanço tecnológico, essa modernidade que a gente conhecia, baseada nas instituições sociais, né? Se a gente pensa lá na influência do Emile Durkheim, né? Onde as instituições elas têm uma função, né, social bem definida, que é moldar o indivíduo, né? Inculcar nele, né, os fatos sociais, né, que são as nossas regras, as nossas formas de agir. E o Bauman vai dizer que a partir desse avanço tecnológico, essas instituições sociais elas começam a perder força, né? A gente vê isso também no pensamento de uma perspectiva mais Foucaultiana ou Deleuze, que vai me trazer uma ideia de uma sociedade de controle, né, entre outros fatores. Mas o Bauman ele vai dizer para a gente assim, né? Olha, com o avanço da tecnologia, as instituições elas perdem força
se elas perdem pulso, o senso de coletividade, ele vai diminuindo e a gente tem uma exacerbação do individualismo, né? Então a gente vai ter um aumento dessa visão individualista, né? E cada vez a gente se torna cada vez mais imediato. Então os nossos sentimentos também se tornam mais imediatos, né? A gente começa mais a dar valor a uma posse, né? Ou ter do que o ser, né? Aquilo que ele vai chamar de amor líquido, né? Cada vez mais os nossos sentimentos eles são voláteis, eles passam muito rápido, né? E aí, quando a gente pega para nossa realidade, de uma perspectiva de Instagram, de TikTok, dessas redes sociais que faz com que a gente tenha uma relação muito grande com várias pessoas, mas a gente percebe que essas relações elas não são tão profundas e, consequentemente, elas não são tão duradouras, né? Então a gente pode pensar várias vezes que quantas relações, quantas amizades a gente produziu nessas redes sociais e a gente pensou que essas amizades fossem amizades reais, né? E que deixaram de existir sem deixar um sentimento de falta, um sentimento de tristeza, de saudade, né? É diferente do que a gente pensa de uma relação de amizade que a gente constrói dentro de uma relação física, né? De um contato cotidiano, que geralmente elas perduram mais, né? As nossas amizades, por exemplo, da infância, que a gente brincou junto, e teve essa relação, ela tende a durar, por mais que hoje a gente não tenha o contato cotidiano, mas a duração ela tende a ser maior. Enquanto dentro das redes sociais, o que o Bauman diz pra gente é que quando esse contato, quando essa interação, mesmo que seja à distância, ela não se dá todos os dias ou de uma forma repetida, ela tende a desaparecer, né? Porque essas relações elas são fugazes, né? Elas são frágeis, são voláteis, né? O vínculo é mais fácil de quebrar. Então a gente tem essa problemática. Então o Bauman vai me trazer essa relação, né? Que esse avanço da tecnologia, a globalização, ela vai aproximar a gente, mas ao mesmo tempo que está aproximando, está separando, né? Está distanciando as nossas relações, né? Cada vez mais a gente precisa deixar e mostrar o afeto, né? Dentro das nossas redes sociais. E esse questionamento ele está presente, né? Por outro lado, a gente também tem uma visão de uma ideia de que essa internet, esse avanço tecnológico, ele possa ser de uma forma benéfica, né? O pensador Pierre Levy vai trazer para a gente a ideia de uma cybercultura, né? Que a internet, essas redes, esses grupos, os jogos, tudo isso que foi trazido para a gente dentro desse processo tecnológico, ele gera para a gente uma cultura nova, consequentemente uma nova coletividade, um novo senso de coletividade, né? Que faz a gente ter relações também, né? Aqueles grupos, né, de jogos, você joga um jogo online que você tem uma identificação, você cria uma certa cultura, uma forma de linguagem, uma forma de comunicação. Então a gente percebe que na visão do Levy, a tecnologia ela não é de todo mal, né? Porque ela também é uma nova forma de produzir cultura, de produzir uma coletividade. Então o questionamento que a gente pode fazer é o uso, né? Talvez o grande problema que a gente encontra dentro do avanço tecnológico e a degradação ou não das nossas relações sociais é a maneira como nós usamos, né? O Anthony Giddens também, pensador inglês, ele vai trazer para a gente uma visão de que esse avanço tecnológico ele pode ser benéfico. Ele pode ser benéfico porque ele me traz informação, ele me traz cada vez mais conhecimento,
Consequentemente, ele vai fazer com que a população ela se torne mais instruída, mas tudo depende do contexto que aquilo é inserido, né? Da educação, né? De como a gente se utiliza dessa ferramenta, que é uma ferramenta nova, né? A gente tem que entender isso ainda, né? Mas é uma ferramenta muito difundida no mundo. Mas, quando a gente olha na história da humanidade, ela ainda é uma ferramenta a qual a gente está aprendendo a utilizar, e quanto mais a gente aprende a utilizar, mais inovação aparece, né? Por exemplo, a IA, entre outros fatores. Então, é um ponto a se refletir sobre o que essa tecnologia está fazendo com as nossas relações e como é que a gente pode usar essa tecnologia de uma maneira construtiva e não de uma maneira que gere uma degradação dentro das nossas relações sociais. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.